Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver. Aqui, sagitarianos, ou todos aqueles que se interessam por estudos superiores, universidades, viagens e tudo aquilo que seja uma postura expansiva da realidade, encontramos aqui hoje para falar, obviamente, daquilo que é a vossa área, obviamente, de estudos, de interesses e aquilo que é a vossa oficina, porque isto é uma oficina, uma área de vida, mas simultaneamente para ver o que é que outras áreas de vida podem trazer aqui, não é? Ou seja, fazer aqui um périplo por várias outras áreas, e vamos começar pelas oficinas básicas, que são as oficinas que regem o indivíduo, e já falámos também das oficinas da relação, ou seja, que também são importantes, e agora estamos aqui a um nível de oficinas superiores. Esta é a primeira das oficinas superiores, e realmente na sua relação com as oficinas básicas, não é? Aqui já não há uma proximidade tão grande com essas oficinas. No entanto, não deixa de ser importante ver que contributos é que o corpo, o conhecimento do corpo, o conhecimento dos recursos, não é? Que é a oficina 2, a banca, portanto, o ginásio, a banca, a comunicação, que é a oficina 3, que é a editora ou editorial, ou a redação de jornal, a redação, têm, obviamente, em tudo o que é esta explanação de valores, de princípios que queremos aqui trazer. E depois, simultaneamente, também perceber aqui o que é que nos traz o jardim de infância, ou seja, a nível daquilo que é o conhecimento dos traumas, o conhecimento da influência dos sentimentos a nível da infância e todo aquele percurso que nós fazemos desde os nossos momentos mais íntimos e da nossa infância, e como é que isso depois influencia e potencia tudo o resto a partir daí, e como é que isso também depois nos influencia enquanto pessoas. E, portanto, fazer este périplo pelas oficinas básicas, perceber como é que o nosso trabalho enquanto indivíduos nos influencia depois enquanto investigadores, enquanto viajantes, enquanto pessoas que lidamos com a expansão da cultura, a expansão da realidade, a expansão da política, a expansão dessa emocionalidade a um nível já em que vemos não o nosso interesse individual, nem a minha relação com o outro, num interesse de parceria, mas sim na visão do que é que representa o interesse de cada indivíduo no contexto de uma relação social, ou seja, qual é a minha apreciação do que é que aquele indivíduo contribui ou não para o coletivo, para o todo. Isto do ponto de vista da justiça, do ponto de vista daquilo que é também o conhecimento, o estudo, aquilo que ele pode trazer para a comunidade, para a investigação a nível da comunidade, que é o que fazemos nas universidades, o estudo universitário, e como é que as coisas são vistas desse ponto de vista, e olhar também um pouquinho para essas áreas, para a área da ginástica, da defesa, do ginásio, digamos assim, dos desportistas e dos servidores, digamos assim, da defesa nacional, e da defesa e da proteção e da polícia. Depois olharmos ali um bocadinho para aquilo que é a área da banca, dos financeiros, dos recursos económicos de uma nação, olharmos também da perspectiva dos comunicadores, dos jornalistas, dos opinion makers, até das redes sociais, onde se insere, por exemplo, estes vídeos que eu estou a fazer, e depois também vermos de um ponto de vista da educação básica, não é? Daquilo que tem a ver com esses princípios, não é? Ver estas áreas todas, no que é que elas tocam aqui com o estudo universitário, a percepção e o conhecimento do estudo universitário, dos estudos superiores, das viagens, da expansão de conhecimento, ok? É um bocadinho isso. Então vamos então começar aqui, sem mais demoras. Então temos as oficinas básicas e, como eu dizia, são estas quatro. Temos efetivamente o ginásio, a banca, eh, a imprensa, a redação, não é? Como se diz em português, o editorial em inglês, em português é a redação, e a creche, não é? Kindergarten, ou kinder, como se diz em inglês. Bom, vamos passar então já para aquilo que é a relação entre duas oficinas de fogo, digamos assim, entre duas áreas que estão intimamente ligadas entre si pelo elemento da ação, de fazer, de construir, que são precisamente as forças de segurança, aquilo que é a implementação de direito e da lei, não é? E, portanto, se nós estamos aqui a um nível de estudos superiores, de ver como é que é a relação em sociedade, a ordenação da vida em sociedade, o direito também tem a ver aqui com esta oficina de Sagitário, tal como as viagens, tal como os estudos superiores. Então, a efetivação disso no mundo faz-se através de elementos físicos que, no fundo, permitem que isto aconteça, não é? E então, estamos a falar, obviamente,
de quem trabalha com o corpo, não é? Seja a nível de um ginásio, seja a nível, a lei, o princípio de regras e valores que têm que ser prosseguidos. Isto tem muito a ver também, quando trabalhamos com o corpo, também temos que seguir regras, formas para o treinamento, não é? E que implicam sacrifício pessoal. Ora, é exatamente disso que falamos a nível de um ginásio, não é? De aprendizagem a partir do corpo, a capacidade que temos também de legislar nestas matérias, de criar leis que dizem respeito não só ao direito do desporto, mas essencialmente a tudo aquilo que diga respeito às áreas jurídicas que envolvem o corpo, concretamente áreas militares relacionadas com a gestão do corpo. E, portanto, isto é um aspecto que acho que é importante aqui realçar, portanto, direito do trabalho aplicado essencialmente aos trabalhos agrários físicos, mas também àquilo que diga respeito ao direito militar, direito esportivo, tudo o que está intimamente ligado com aquilo que é a área do corpo do ponto de vista da aprendizagem de áreas jurídicas, envolvem estas mesmas realidades, ou seja, a criação de códigos de ética que regulem estas áreas específicas e, sem dúvida alguma, um novo centro de legislação a partir de universidades e estudos superiores, em que se conecte tudo isto, por exemplo, com outras áreas, nomeadamente com a saúde, com a clínica, a oficina 6, não é? O Porcento da Clínica, que tem a ver com a energia de virgem, ou até mesmo com o terapeuta, não é? A Casa 8, a energia de escorpião, ou seja, perceber que todas estas áreas se interligam e têm a ver também muito com a criação de códigos de ética, de valores, de princípios, que também devem ser aqui pensados, e também, obviamente, com a parte económica de tudo isto, não é? Também não podemos aqui descurar a casa 2 dos recursos. Bom, mas isto tudo, essencialmente aqui, é perceber que o corpo, o conhecimento do corpo, é também importante para a forma como concebemos a legislação para essas mesmas áreas. Perceber exatamente como é que funciona a mente de um militar ou a mente de um desportista é essencial para criarmos um código de ética que regule essa área específica. Portanto, a interligação entre as áreas, a forma como legislamos ou pensamos ou entendemos o direito, o dar a cada um o que é seu dentro de cada uma dessas áreas, ou a gestão do conhecimento, ou até mesmo o estudo universitário das áreas, é muito balizado também por um conhecimento específico, do trabalho específico operativo de cada uma dessas áreas. Conhecimento comparatístico, cá está, a capacidade de percebermos como são desenvolvidos os princípios e valores daquela área de direito específica ligada ao desporto, ao corpo, à parte militar, a partir de outras jurisdições, de outras áreas do mundo, aqui também é importante ver isto, e onde efetivamente podem ser vistas as mesmas ideias e princípios e patamares e visões completamente diferentes. E isto vai permitir uma experimentação, expansão cada vez maior das áreas jurídicas sobre estas matérias. Poderemos encontrar aqui valores cada vez mais elevados de comparativismo. Aqui a preocupação não é tanto de preservar um conjunto ético da nossa própria civilização, isso é mais ali da oficina do Parlamento. Aqui na oficina da universidade estamos mais interessados em descobrir mais, em aprofundar mais, em ir mais longe acerca de diferenças com outras áreas. Porque se calhar a forma como nós tratamos o corpo aqui no Ocidente, ou aqui nestas nossas maneiras de estar, de pensar e de viver que se desenvolveram nestas sociedades da Europa e da América do Norte são manifestamente diferentes das da Ásia Oriental, das da África, das da Oceania, das da América Latina, quer dizer, em todas estas áreas, se calhar a relação com o corpo é vista de forma diferente. Se nós pensarmos, por exemplo, até inclusivamente nas celebrações religiosas que existem, por exemplo, nas Filipinas, onde claramente o corpo é desrespeitado em nome de um sacrifício ou de um sofrimento que é visto como penitencial e de transformação. Isto é totalmente inaceitável num conceito de respeito e defesa do corpo que nós defendemos aqui no Ocidente. Quer dizer, isso é absolutamente inconcebível do ponto de vista desta oficina, da oficina do corpo, do ginásio. Nós não concebemos esse tipo de ideia sequer, ou seja, a ideia da defesa do corpo e da preservação não só do corpo individual como do corpo coletivo. O que é um exército da perspectiva ocidental, da conscription, senão a defesa do conjunto? Aliás, se nós pensarmos no exército em linha, avançamos todos juntos, ou seja, nós juntos somos poder. Isto também é uma concepção, não é? Mas que tem a ver connosco. Não tem a ver, por exemplo, com o sistema oriental. Talvez por isso a falange, no fundo, a visão do exército de linha antiga falange, a falange tinha a ver com isso, não é? Com uma ligação íntima, como se formassem um único corpo. Isto é psicológico e é a expansão de uma ideia nossa, ocidental, diferente, por exemplo, dos exércitos orientais, onde se calhar sempre houve mercenários, onde era muito mais fácil vender-se por dinheiro, não é? Aqui há um valor maior, não é? Que é o corpo. Portanto, enfim, tudo isto faz-nos pensar. Daí esta questão ser importante aqui também do ponto de vista para a nossa oficina, a oficina da universidade. Portanto, perceber
como é que se pode ajudar e fazer evoluir as diferentes áreas no sentido de proteger um ecossistema. E estou a dizer só ecossistemas, que é do que eu estou aqui a falar, diferentes ecossistemas no Oriente, no Ocidente, etc. Envolvam estas áreas, ver o corpo através da jurisdição e das leis que lhe são aplicáveis, não é? Nas diferentes áreas, nomeadamente a área que diz respeito ao corpo, direito esportivo, direito militar, direito ligado às áreas que poderemos verdadeiramente encontrar aqui como nova área de direito em expansão, ok? Isto é um aspecto importante enquanto área do direito, enquanto área de investigação, de um ponto de vista universitário, pode ser interessante. A oficina da banca e dos recursos. Aprendizagem a partir dos recursos. Concretamente, nesta oficina tem que ver com estudos superiores, com viagens, a sustentação das multiculturas, das aprendizagens, desenvolve-se a partir de estudos superiores, das universidades, o que significam os recursos ligados à matéria específica de economia e gestão, direito do ambiente, direito dos animais, áreas específicas de direito que envolvam recursos naturais, animais e sociais. Tudo isto são áreas do direito que também são, obviamente, baseadas nas regras, princípios e valores que nós falamos na oficina da banca. A oficina da banca traz-nos isso tudo para o direito, para a área do direito e das universidades e dos estudos superiores e das viagens. Porque certamente a forma como a economia acontece aqui não é como acontece noutros países, e certamente temos escolas de economia diferentes de países para países e de formas diferentes de vermos essas mesmas ideias económicas, mas ao mesmo tempo existem padrões económicos que até são delimitados no tempo, não é? O liberalismo económico é um modelo, por exemplo, o comunismo é outro, e isto são modelos económicos, não é? E, portanto, também estudar a partir da economia e perceber os diferentes sistemas de gestão é perceber também um bocadinho a história, a evolução e a cultura de cada uma destas formas diferentes de ver a gestão de recursos materiais, não é? A ideia da economia e da gestão, da banca, vista aqui de uma perspectiva universitária de estudo. E é interessante, porque isto permite-nos o aprofundamento. Por exemplo, quando vemos o Moneyball, existe uma visão que também é, digamos, jurídica. A forma como ele concebia, mercantilista, ultraliberalista, capitalista, porque aquilo é o que ali está visto, não é? Ou seja, em primeiro lugar está a fazer o lucro, descobrir o melhor desportista para fazer o máximo de lucro possível. Também era o máximo rendimento desportivo, mas onde é que ficava, sei lá, a beleza da jogada técnica baseada no corpo, ou a comunicação entre eles, ser harmónico ou não, que isso era secundário. O aspecto essencial era o aspecto de fazer dinheiro. Isto é uma filosofia também de um ponto de vista jurídico. Isto tem a ver com a aplicação de princípios keynesianos ou a aplicação de princípios ultraliberais àquilo que é a prática desportiva. Portanto, isto é uma interação. Em termos universitários, isto também merece estudo. E merece estudo de um ponto de vista da história da economia, das ideias da economia. Então, a economia traz coisas espetaculares para o direito, porque a própria ideia do liberalismo económico aplicado ao desporto ou aplicado a outras oficinas, eu trouxe esse exemplo do Moneyball, mas podia trazer outros quaisquer, de outras áreas, mas que essencialmente relacionam o quê? A área da banca, a área da economia, a área do direito. E é fundamental perceber que esta área, digamos, de trabalho, de operatividade humana, do labor humano, é também e deve ser sujeita a estudo económico e a estudo jurídico. Não é estudo económico, é estudo jurídico. Deve ser sujeita a estudo jurídico, não é? Ou seja, a parte da economia e gestão, e daí termos cadeiras na Universidade de Direito que focam economia e gestão, não é? E temos inclusivamente as finanças públicas também, que já vêm de um ponto de vista estadual ou de um ponto de vista capricorniano. Bom, continuando. Direito de Economia e Gestão aparece juntamente com a regulação do dinheiro, dos recursos, do conhecimento ligado a estas áreas. Deve ser desenvolvida a partir de uma área protegida através de leis que permitam, ao mesmo tempo, que a propriedade privada possa ser usada em prol de objetivos coletivos, mas que ao mesmo tempo não impeça o livre mercado, mas também aquilo que é a utilização desses mesmos recursos ao serviço do desenvolvimento individual. Parece-me que isto também é perfeitamente consonante e faz sentido, não é? Ou seja, o direito à economia e a sua função, para que é que ele serve. Equilíbrio entre o social e o individual, entre aquilo que é a visão capitalista e a visão comunista, ou visão liberal, visão socialista, nas suas visões mais modernas. Aqui já entramos numa dimensão mais de casa 10, de política, mas não deixa de ser também na origem do seu estudo universitário, casa 9, portanto, as visões em termos de ideias políticas e da expansão das mesmas é de universidade, é de direito, é do estudo académico, digamos assim, é o estudo académico das coisas.
filosofia acerca da forma como os próprios recursos devem ser utilizados em prol do coletivo, mas também do desenvolvimento individual. Está ligado ao equilíbrio entre o coletivo e o individual, aparece aqui como pedra de toque essencial daquilo que é a área da economia e gestão, procurando conciliar movimentos keynesianos. Cá está aquilo que eu falava há pouco. Movimentos socialistas e os movimentos keynesianos e os movimentos socialistas, de forma a encontrar a proteção de direitos de primeira, segunda e terceira geração, natureza económica, o que se pretende é essencialmente, por um lado, proteger a iniciativa privada e o crescimento individual, por um lado, e também garantir o acesso igual a esse mesmo desenvolvimento, de forma a não criar desigualdades, já que por sua natureza existem diferentes atores no plano económico a partir da criação do direito. Cá está. Ou seja, ver isto numa perspectiva mais global e ver isto numa perspectiva em que realmente consigamos extrair daqui consequências profundas acerca daquilo que é o trabalho em sociedade, também das ideias da oficina 2 da banca, a nível universitário. Agora, vamos trabalhar acerca daquilo que é o direito da comunicação social. Eu já há muito tempo defendo, isso também é uma posição mais de parlamento e menos aqui de universidade, mas a criação de um espaço próprio de definição jurídica, de defesa daquilo que é a comunicação social. E, portanto, nomeadamente leis que protejam, aqui eu falo muito das fontes e do segredo de justiça, das fontes, do ponto de vista das fontes portanto, da comunicação social, não é? As fontes, e também gradualmente dar maior proteção aos jornalistas em relação às fontes, porque tem acontecido uma proletarização muito grande do jornalista e uma profissionalização das fontes, e isto é uma realidade que tem que ser equilibrada por legislação adequada, isso é nas universidades e através, digamos, da pesquisa universitária, não só, essencialmente, daquilo que é também o trabalho dos professores universitários a nível de pareceres que têm que dar à Assembleia da República, não é? Portanto, as universidades têm aqui um papel fundamental, não é? Acerca da aprendizagem a partir da comunicação, da regulação da comunicação social, equilibrando aquilo que é a liberdade de expressão, a revelação dos factos, protegendo as fontes e o segredo de justiça. É absolutamente essencial criar legislação que proteja simultaneamente aquilo que é a liberdade de expressão e a comunicação, a liberdade jornalística e transmissão dos factos, ok, que são questões diferentes, daí nós termos que regular as redes sociais e tudo aquilo que são os novos movimentos que estão a aparecer, que não são necessariamente comunicação social, têm a ver com liberdade de expressão, mas não têm que ser necessariamente comunicação e liberdade jornalística e transmissão de factos, que são coisas diferentes. Fronteira entre aquilo que é esta liberdade de comunicação de factos e aquilo que é comunicação em geral, e aquilo que é a expressão e a liberdade de expressão. E aquilo que é o comentário, acerca dos mesmos factos, a fabulação, a criação de narrativas fantasiosas, que também é um direito de serem criadas, mas que não se podem confundir com o facto noticioso. Aliás, as telenovelas antigamente diziam-se isto, não sei, isto é baseado em factos, mas é fabulação. Dizia-se isso, não é? Isto, qualquer confusão em factos verídicos não é verdade. Isso perdeu-se, essa noção do que é infabulação, daquilo que é a realidade. Isto é um aspecto muito importante e que as universidades têm que fazer também um trabalho importante sobre isso. Para quê? Para que depois a política, e nomeadamente o Parlamento, possa transformar isso em leis, não é? Porque aqui estamos a um nível da investigação. A universidade está a um nível anterior, está ao nível dos estudos universitários, está ao nível daquilo que é o patamar anterior àquilo que depois vai ser o Parlamento. Depois, compromisso com verdade, princípio essencial em que a responsabilidade comunicacional e jornalística seja protegida, a partir de valores claros, que criem acima de tudo que criem, acima de tudo, um compromisso com aquilo que é a forma de aprendizagem desta área, nomeadamente a criação de legislação, proteja os órgãos de imprensa, reforçando aquilo que é o papel da ERC, que é a entidade reguladora da comunicação, e todas aquelas entidades que regulam a comunicação social, ok? Criação de uma ordem de jornalistas, ao mesmo tempo também de órgãos próprios de jornalistas para defender o interesse da classe, sindicatos, também é importante que sejam reforçados e implementados na defesa do interesse coletivo, criação de uma área própria de natureza de estudos superiores, tem a ver com uma escola superior de comunicação e outras escolas que já existe, ok, mas implementar isto, eventualmente permitir que haja outras escolas privadas de comunicação social, escolas superiores de comunicação social, esta é pública, haja outras, e que se permita depois interação e intercâmbio, como acontece, por exemplo, na área do direito, que tem imensa profusão universitária, imensa pesquisa, isto tem que ser desenvolvido e protegido, e portanto, depois também a nível da sociedade civil, com as ordens, com a ordem dos jornalistas e depois com entidades reguladoras e ao mesmo tempo sindicatos. Portanto, tem que haver um pilar de honra
capacidade de se honrar a si mesmo, ter um compromisso com a verdade e que isto seja possível e não seja distorcido pela sociedade capitalista, consumista, que destrói isto, não é? Compromisso com a verdade implica ser verdadeiro o tempo inteiro de acordo com aquilo que são as suas intenções, sem dissociar, a precisão dos factos tal e qual como eles acontecem, evitando a lisonja, tentativa de agradar, obter dividendos, implicar uma independência económica e social no exercício da profissão para a prestação dos seus valores fundamentais de independência jornalística, comunicacional, que garantam responsabilidades que a mesma implica. Independência económica. Enquanto não houver uma verdadeira independência económica de quem efetivamente domina o panorama económico, também na área do jornalismo, e que a usa como arma de arremesso, vamos ter a mesma instrumentalização que as forças de segurança ou o exército tinham nas ditaduras. E isto é um perigo para a própria democracia. E enquanto não se tiver esta visão, é um pouco difícil. Isto é como é que se obtém? Através de um jornalismo independente que se gira a ele próprio. Isso implica necessariamente a regulação das redes sociais, porque ela canibaliza qualquer hipótese que antigamente havia através da publicidade e que agora é totalmente impossível, porque canibalizou a zona da comunicação social pública e da comunicação social enquanto entidade regulada, porque começaram a haver interesses económicos que captaram, obviamente, economicamente, esse espaço, nomeadamente através das redes sociais. Como é que isso se contraria? Através de uma revolução social que tem que acontecer. Agora, se isso vai acontecer ou não sem uma revolução militar e política, isso é o que estamos para ver. Passar então agora à oficina 4, que é a oficina do jardim de infância ou da creche, e perceber como é que isto também pode ser regulado, alvo de regulação, e ao mesmo tempo regular e ser percebido e trazer material de trabalho para as universidades. A aprendizagem a partir dos traumas do conhecimento, que o passado e todas as feridas emocionais que existem e foram formadas a partir daquilo que foi experiência pessoal, deve ser expandida ao ponto do autoconhecimento, para uma perfeita absorção de todas essas mesmas sensações e ideias, para poder transformar de forma criativa e ao mesmo tempo ressignificá-las. E isto tudo pode ser transformado também em legislação que proteja as crianças, que proteja os pais, no sentido de criar espaços e ideias permitam, obviamente, um trabalho nesta área e criar legislação e regulamentação que permita aos jardins de infância, às creches, tornarem-se espaços cada vez mais onde o profissional que lá trabalha também seja protegido do ataque dos pais ou do ataque social quando ele está a tentar desenvolver um trabalho de transformação das feridas emocionais. Portanto, criar legislação que proteja, nomeadamente, os mediadores de conflitos, os terapeutas, os educadores de infância, e aqui já estava a falar também da oficina 8, ou seja, da terapia, dos terapeutas, mas falando aqui diretamente dos educadores de infância, é necessário leis que os protejam quando eles fazem este tipo de trabalho. Isto tem que ir para a legislação, ou seja, a noção de legitimação e honra destas profissões é fundamental que se faça também na justiça, ok? Para quê? Para que seja possível transformar a realidade pessoal numa nova realidade, transformação de valores a partir daquilo que é a responsabilidade cada vez mais sentimental e emocional, perspectivar uma nova visão de si próprio dos outros, para trabalhar a partir das feridas, que são a criação de objetivos e propósitos novos que dirigem o carro da vida para novos valores, novos horizontes que permitam ser mais facilmente atingidos. Aquilo que são os rumos, objetivos desejados a partir daquilo que é o conhecimento das próprias emoções, também entendimento e aceitação, na percepção daquilo que são feridas, não só de parceria, mas também de sociedade, no sentido de uma maior perseguição correta daquilo que são os seus objetivos emocionais. E tudo isto também é o respaldo que, de alguma maneira, a oficina aqui encontra, não é? Esta oficina da dimensão emocional encontra aqui a nível do direito e da institucionalização do direito. A aprendizagem implica também a proteção dos educadores de infância, das áreas de educação básica, dos média, do ensino superior, pois deve ser formatado também segundo princípios de expansão e valoração daquilo que é essencial, pois deve haver uma conexão entre os estudos básicos e os estudos superiores, de modo a inserir o contexto social e o contexto da relação com o outro naquilo que é a educação. Ou seja, isto existiu desde o início. E aqui estamos a falar de gabinetes de psicologia nas escolas e estamos a falar também de educação para o direito, para a cidadania, para a defesa do outro, para a política, desde ter a infância, para haver esta comunicação entre o privado e o público, que é um aspecto essencial também que deve ser inserido na educação. E perceber que tudo isto, que há uma dimensão universitária de estudos superiores e de direito,
que diz respeito também a esta área específica da infância, e as crianças terem noção disso, desde tenra idade. Educação básica, fazendo com que a ferida seja percebida num contexto mais complexo, a partir da segunda posição e da terceira percepção, que é precisamente aqui a do direito, ou seja, a partir da relação com o outro, da relação com a sociedade, permita também assimilar aquilo que é a noção de justiça e de equidade, e que isto também seja feito através de processo de criação de legislação própria que proteja todo o sistema educativo e a carreira docente dos professores desde a mais tenra idade, ok? Este é um aspecto muito importante da relação entre estas duas oficinas, que também deve ser algo que deve ser implementado e trazido. Já estamos aqui a um nível quase político, mas isto não deixa de ser também um nível de direito, um nível de expansão de conhecimento e princípios que tem a ver com a universidade e também tem que ser trabalhado a nível universitário, ok? Passamos então aqui para o quadro final, o que nos traz ao direito e à oficina do conhecimento e da universidade é o desporto e a prática desportiva enquanto algo essencial que os estudantes e os universitários devem ter, mas também todos aqueles que são cultores do direito. A banca, o dinheiro, que é essencial também para a aprendizagem, para a expansão da mesma. A comunicação, que é o que nos é trazido pela redação, e a forma de comunicar melhor. E finalmente a educação básica das nossas emoções, para também sermos mais congruentes deste ponto de vista dos estudos superiores e daquilo que é a justiça. Muito obrigado, queria-vos agradecer efetivamente e vemo-nos no próximo módulo, ok? Basicamente é isso.